gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. E hoje a gente vai ler um conto que ele é bem curtinho, mas ele trata sobre diversos assuntos e dá pra dar uma ótica muito boa sobre a artista que escreveu, né, sobre a autora e também sobre o contexto da época, que é o Papel de Parede Amarelo da Charlotte Perkins Gilman. Ele é um conto bastante interessante porque a Charlotte era uma pessoa bastante interessante. Ela era assumidamente feminista e reformista. Ela viveu entre a época de 1860 até 1935 nos Estados Unidos e escreveu diversos poemas, tratados, livros sobre o papel feminino na sociedade, sobre o que poderia ser feito, sobre como combater o machismo. E o Papel de Parede Amarelo não deixa de ser uma obra que trata também de algum desses aspectos. O que é interessante nesse conto, é um conto bem curtinho, ele tem pouco mais de 20 páginas, e ele é um conto que vai tratar muito sobre como as mulheres eram diagnosticadas com histeria, sendo que na verdade elas só estavam sofrendo de depressão, ou sobre como os maridos tinham a voz final dentro de uma casa, sobre como a degradação da psique dela vai ocorrendo de acordo com o tempo que ela fica isolada. É um livro repleto de questionamentos e repleto também de... Ela mascara tudo isso sob um viés de terror ou suspense. O conto acaba se assimilando bastante ao terror que tem no A Maldição da Casa da Colina, da Shirley Jackson, que tem vídeo aqui no canal, inclusive. Então, ele trata de diversos assuntos, ao mesmo tempo que tem um aspecto muito psicológico dos personagens. Então, a Charlotte é uma autora muito interessante porque naquela época, o que já não era muito costumaz, ela se divorciou, então ela teve 2 casamentos, então ela também teve um relacionamento homoafetivo com outra mulher. Ela foi uma mulher que fazia diversos tratados com relação ao papel feminino na sociedade. Então um dos tratados mais importantes que ela escreveu, por exemplo, foi Mulheres e Economia, e ela tinha uma visão bem pra frentex mesmo, de que as mulheres não deveriam exercer papéis domésticos e tudo isso deveria ser terceirizado, né? Todas as mulheres, na verdade, deveriam trabalhar, ter carreiras, se desenvolver, e o papel da casa deveria ser terceirizado de alguma maneira. Então ela já tinha essas posturas, ela já demonstrava como a economia avançaria, né, com a participação feminina. Então é uma autora bastante mordaz nos comentários que ela faz no conto, né? Nesse conto em específico, a gente vai ter a história de uma mulher que tem poucos personagens, né? Então tem a protagonista, temos o marido dela, temos o médico que trata ela ali meio por cima, e temos uma outra mulher que habita a casa e cuida dela. E esses 4 personagens, na verdade, eles chegam a citar outras pessoas no decorrer do livro, porém esses personagens não aparecem, então é um núcleo bem diminuto. E essa protagonista, ela, pelo marido e pelo doutor, ela tem suas crises de, a chamada daquela época, histeria, diagnosticada como uma necessidade de isolamento e que ela fizesse a cura por repouso, né? Então, ela já começa o livro sendo levada a uma casa mais distante do centro, e nessa casa ela vai ter contato com um quarto em específico, é o quarto que ela vai ficar alocada, que tem um papel amarelo horroroso, que ela usa os piores adjetivos possíveis, que é perturbador, que ele não tem exatamente um padrão, é quase como se fosse um emaranhado de outras coisas interagindo naquela cor quase degradante. E esse contato dela, esse isolamento dela nesse quarto, com esse papel de parede, que, obviamente, né, a autora ela dá pinceladas de terror, dá pinceladas de que existem elementos sobrenaturais naquele papel de parede, mas a situação dela vai se agravando devido ao isolamento que ela está vivendo, né? O livro, na verdade, é contado como se fosse um diário. Nesses próprios registros, a protagonista deixa bem claro que o marido dela
não sabe que ela está escrevendo aqueles registros, então ela pode ser bem aberta sobre o que ela está sentindo, sobre a necessidade dela de liberdade, de interação social, que ela foi perdendo ao ficar isolada naquela casa, e como a saúde mental dela vai definhando a níveis de que ela não consegue mais descansar, não consegue mais dormir, não consegue sair da cama, e como o marido vai ignorando todos esses sintomas dela. Então é um livro que está pontuado de diversas questões sobre relação matrimonial, sobre o papel da mulher dentro de uma casa, sobre como a mulher é subserviente ao marido. Então ele faz essa série de comentários, ao mesmo tempo em que ela está tratando de uma história com elementos de terror. Um outro fato curioso com relação a essa obra é que, na realidade, essa obra foi quase como escrita em resposta a um médico que tentou tratar a Charlotte com essa cura em repouso. Então esse livro foi escrito mais ou menos em 1890 e publicado em 1892. E ela mandou, na edição da revista que saiu, o conto dela, a Charlotte mandou isso exatamente para o médico que tentou tratar ela com o mesmo processo ao qual ela retrata a protagonista. Então tem esse fator também, um pouco, não dá para dizer que ele é semi-biográfico, mas tem esse elemento de que a autora já tinha passado por uma situação similar. Então isso já torna também um pouco mais interessante a vivência da protagonista e o modo também como a Charlotte encarava as coisas. Obviamente que se a gente for estudar qualquer autor do passado, todos eles têm problemas. A Charlotte não é diferente. A Charlotte é reconhecidamente como uma pessoa racista. Ela basicamente queria que houvesse um alistamento obrigatório para os homens negros que não tivessem um determinado patamar intelectual. Ou seja, ela basicamente queria um novo sistema de escravidão. Então ela tinha essa postura bem racista e problemática, ao mesmo tempo que era uma pessoa intelectualmente avançada, tinha tratados muito importantes, levou o feminismo, né, deu aquele passo a mais na evolução do feminismo. Acho que tudo de modo geral, quando você vai ler, você precisa ter esse tipo de contexto, né? Mas de modo geral é um conto muito bom. Eu gostei da escrita da autora, eu gostei da tradução e principalmente eu gostei, na verdade, não desses elementos principais da trama, mas esse discurso que está por baixo das relações humanas, das relações sociais e do papel feminino naquela época. Ele tem 24 páginas, foi publicado na Amazon no formato de e-book em 2019 e está saindo por um valor de R$5. Lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição. Lembrando que se você comprar pelo meu link, você não vai pagar nada mais por isso e ainda vai ajudar o canal a crescer. Então, se você ficou interessado, quer ler, quer pagar um preço super ok para poder ler isso no seu Kindle, ou então no seu sistema do Kindle no celular, vale super a pena, é uma leitura muito rápida e tem ideias bastante interessantes que valem a pena ser discutidas até hoje. E acho que de mais a mais é isso. Não se esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito e se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo para continuar acompanhando o que a gente posta aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, beijo grande, tchau!